As montanhas que moldam a fronteira entre a Síria, o Líbano e o norte de Israel sempre foram um território de histórias antigas, de tradições profundas, de silêncio endurecido pela guerra e pela geografia. Entre vales estreitos e aldeias de pedra clara, vive um povo que guarda um dos sistemas espirituais mais antigos e mais fechados do mundo: os drusos. Uma comunidade que não evangeliza, não aceita convertidos, não revela seus textos sagrados e, sobretudo, carrega uma crença inabalável na reencarnação. Não como metáfora, mas como uma lei da natureza, tão real quanto a gravidade. É neste cenário, onde o espiritual e o cotidiano convivem lado a lado, que nasceu um menino que mudaria a história recente dessa comunidade. Um menino cujo primeiro sinal de que algo estava profundamente errado ou extraordinariamente certo apareceu antes mesmo que ele dissesse a primeira palavra. Na testinha recém-formada havia uma marca profunda, arredondada, escurecida, como se alguém houvesse golpeado aquele bebê antes mesmo de ele abrir os olhos pela primeira vez. Parteira, familiares, vizinhos, todos perceberam a marca e comentaram. Mas o instinto druso é sempre o de observar antes de interpretar. Nada foi dito naquele dia, mas todos sentiram o mesmo arrepio antigo. Às vezes uma vida não começa no nascimento, ela continua. Os meses passaram e a marca não desapareceu. Ao contrário, ela parecia mais nítida, mais definida, mais parecida com o impacto de um objeto pesado contra a cabeça. Quando o menino começou a balbuciar, a família se preparou para as primeiras palavras típicas de qualquer criança: mãe, pai, fome, água. Mas o que saiu de sua boca foi algo tão inesperado que fez a avó derrubar a tigela que segurava. Eu fui morto. A frase foi dita com naturalidade, sem emoção, sem impacto, como se estivesse descrevendo um fato banal. Todos pararam. A mãe congelou no meio do movimento. O pai virou o rosto devagar, como quem teme confirmar o que ouviu. A avó, que conhecia histórias antigas de crianças que lembravam vidas passadas, levou as mãos à boca já chorando. E o menino continuou. Me bateram com um machado, aqui. Ele tocou exatamente a marca na testa. Foi naquele instante que a família entendeu que estavam diante de algo que não poderia ser ignorado. Entre os drusos, quando uma criança fala sobre uma vida anterior, ninguém trata como imaginação. Isso se torna assunto sério, quase sagrado. A comunidade inteira escuta, porque entre eles, reencarnação não é crença, é memória. Nos anos seguintes, conforme a linguagem da criança se desenvolvia, seus relatos se tornavam mais sofisticados. Ele descrevia uma casa que não era da aldeia, mencionava pessoas que os pais nunca tinham visto, falava de um campo árido, de uma pedra grande perto de uma figueira, de um homem que o chamava pelo nome, um nome que não era o dele. E então disse: ele me matou, ele sabe, ele lembra, eu também lembro. As palavras não vinham como de uma criança que inventa histórias. Não havia fantasia, não havia confusão, não havia hesitação. Ele falava com clareza de quem revive uma lembrança nítida, concreta, sensorial. A família começou a anotar tudo em segredo, porque sabiam que havia um procedimento tradicional a seguir. Quando uma criança drusa descreve detalhes de uma vida anterior, ela deve ser levada até a vila onde acredita ter vivido, para confirmar ou desmentir suas próprias memórias. Mas antes da viagem, algo ainda mais perturbador aconteceu. O menino começou a caminhar até lugares aleatórios da aldeia e dizer: não aqui, não é minha casa. Minha casa fica atrás daquela montanha. E apontava sempre na mesma direção. Ele repetia isso tantas vezes com tanta convicção que a família consultou o sheik da comunidade, uma autoridade espiritual. O líder ouviu a criança com atenção grave, como fazem os drusos há séculos quando confrontados com o relato de memória passada. Depois de longos minutos de silêncio, o sheik disse apenas: ele não está inventando, ele está lembrando. A verdade dele precisa ser verificada.
A notícia se espalhou entre os drusos vizinhos. Esse tipo de memória não era comum, mas também não era desconhecido. A comunidade sabia como proceder. Assim que o menino completou 3 anos, idade que, segundo os drusos, a memória da vida anterior está no auge de nitidez, reuniram um grupo de homens da aldeia, alguns anciãos, 2 médicos drusos e o próprio sheik. Todos embarcaram rumo à vila que o menino dizia ter sido sua verdadeira casa. Durante o trajeto, ele observava a paisagem pela janela como se reconhecesse cada curva da estrada, cada oliveira, cada pedra do caminho. Quanto mais se aproximavam da vila do outro lado da montanha, mais inquieto ele ficava, mas não com medo. Era um tipo diferente de inquietação, a ansiedade de quem está prestes a revisitar o local onde morreu. Quando o carro entrou na vila, o menino endireitou a postura, ergueu a cabeça e disse: "Minha casa é ali." Apontou para uma rua estreita que levava a um conjunto de casas antigas construídas com pedra clara. Ninguém disse nada. Os adultos se entreolharam, surpresos com a precisão. A comitiva seguiu na direção indicada. Conforme caminhavam, os moradores da vila olhavam curiosos, tentando entender por que um grupo tão grande de drusos estava ali. A criança parou diante de uma casa e disse, com a naturalidade de quem afirma algo óbvio: "Eu morava aqui." O sheik pediu que ninguém reagisse. Pediu silêncio, pediu respeito. Bateu na porta. Um homem abriu e, naquele instante, o menino apontou diretamente para ele, com o dedo estendido, sem tremor, sem tuva, sem medo. Foi ele. Ele me matou. Com um machado. Aqui. O homem empalheceu. A vila inteira parou. Mas essa era apenas a primeira revelação. Ainda restavam 2 mais intensas, 2 mais decisivas, 2 impossíveis de ignorar. Onde estava o corpo e onde estava a arma? E o menino sabia os 2 locais com exata hesitação. O grupo permaneceu imóvel diante da acusação direta do menino. O vento que cruzava a rua estreita levantava poeira fina entre as pedras, carregando um silêncio pesado que ninguém ousava quebrar. O homem acusado, ao ser apontado pela criança, ficou paralisado na soleira da porta. Seu rosto perdeu cor, seus olhos ficaram fixos, incapazes de se desviar. Era como se uma força antiga tivesse emergido ali, uma força que nenhum adulto naquela rua conseguia compreender por completo. A criança não chorava, não tremia, não se escondia atrás das pernas de ninguém. Continuava firme, como se seu corpo pequeno estivesse sustentado por uma memória maior do que ele mesmo. Seu dedo permaneceu estendido, apontando diretamente para o homem, enquanto repetia com a mesma naturalidade perturbadora: "Você me matou. Eu lembro do machado. Eu lembro do golpe. Você me enterrou perto da pedra grande." O homem deu um passo para trás, instintivo, quase animal. Seu coração parecia visível sobre a camisa. Respirava rápido demais. Tentava articular algo, mas nenhuma palavra saía. Era a expressão de alguém que vê um fantasma, não uma criança viva diante dele, mas a consciência materializada de um crime que acreditava estar enterrado para sempre. O sheik druso, homem experiente, aproximou-se e ergueu a mão com autoridade silenciosa. Pediu que todos mantivessem distância. Pediu respeito absoluto pelo momento. Porque, para os drusos, quando uma criança aponta um assassino de uma vida anterior, aquilo não é vingança, não é acusação. É um ajuste espiritual, parte de uma lei maior que conecta a alma aos atos cometidos em diferentes existências. O homem tentou recuperar o controle, engoliu em seco. Primeiro negou com a cabeça, depois tentou sorrir, um sorriso trêmulo que não alcançava os olhos. E então disse algo quase inaudível: "Eu nem conheço essa criança." Mas a criança respondeu antes que qualquer adulto pudesse intervir: "Meu nome era diferente. Você me conhecia assim." E pronunciou o nome que ninguém da comitiva havia mencionado, um nome que não era comum na aldeia de origem do menino, um nome que o homem reconheceu imediatamente, porque era o nome de uma pessoa desaparecida anos antes. O impacto foi devastador. Os anciões trocaram olhares silenciosos. O médico presente abriu um caderno e anotou o nome.
O sheik inclinou a cabeça, compreendendo a gravidade do momento. O homem deu mais um passo para trás, agora claramente perturbado. Seus olhos estavam marejados, não de emoção, mas de terror profundo. O tipo de terror que nasce quando o passado, cuidadosamente enterrado, reaparece com a precisão cirúrgica de um bisturi. O menino, por sua vez, aproximou-se um passo, pequeno e firme, como se estivesse apenas recuperando o espaço que outrora lhe pertencera. Você brigou comigo, pegou o machado, eu corri para a figueira, você me alcançou, você lembra? As palavras atingiam o ar com peso quase palpável. Era impossível para os presentes ignorar a calma da criança. Não havia raiva, não havia ódio, não havia desespero. Era uma narrativa direta, limpa, clínica, como se estivesse narrando uma lembrança física, gravada profundamente na sua consciência, carregada de sensação, som, cor, detalhe. Cada frase parecia trazer consigo a textura do momento vivido, ou revivido pela alma. O homem recuou para dentro de sua própria casa, mas o sheik estendeu a mão e o deteve sem tocá-lo. Não precisava. A autoridade espiritual naquele momento pesava mais do que qualquer força física. Os moradores da aldeia começaram a se aglomerar nas portas e janelas, murmurando entre si, tentando entender o que estava acontecendo. Em uma comunidade tão pequena, crimes raramente permaneciam ocultos, mas quando o desaparecimento de alguém ocorria sem testemunhas e sem evidências, a verdade se dissolvia no silêncio. Até que anos depois, uma criança de outra aldeia retornava trazendo consigo a memória do fim. O sheik pediu que todos se afastassem e conduzisse a investigação da maneira tradicional drusa, permitir que a criança falasse livremente, sem interrupção, e seguir cada direção que ela desse, porque a verdade, quando nasce junto com a alma, se manifesta nos detalhes. Ele se ajoelhou na altura da criança e perguntou, com voz grave: "Você lembra onde seu corpo foi deixado?" A criança assentiu imediatamente. "Sim, venham comigo, eu sei o caminho." O grupo inteiro, agora acompanhado por moradores da aldeia, seguiu o menino que avançava pela rua com passos firmes, como se estivesse caminhando para casa depois de muito tempo. O menino parecia guiado por um instinto tão profundo que não precisava pensar. Era como se seu corpo reconhecesse a geografia da morte que vivera. O caminho conduzia ao limite da aldeia, a um campo de terra seca que cresciam algumas oliveiras dispersas. Ao longe, uma figueira solitária se destacava, antiga, retorcida, suas raízes emergindo da terra como veias grossas. A criança correu até ela e parou, ao lado de uma pedra lisa e achatada pelo tempo. "Foi aqui. Você me golpeou aqui. Eu caí assim." E se deitou no chão, posicionando a cabeça exatamente sobre a área da marca de nascimento. Os presentes sentiram o ar ficar pesado, como se um campo magnético sombrio envolvesse aquele ponto específico da terra. O homem acusado estava atrás, sendo seguro por 2 homens da aldeia. Seus olhos estavam arregalados, sua respiração curta. Ele tremia. A criança levantou-se devagar, caminhou alguns passos adiante e apontou para um local coberto por pedras menores e disse: "Aqui você me enterrou. Debaixo dessas pedras. Você achou que ninguém encontraria." A frase caiu nos ouvidos dos presentes como um martelo. O sheik autorizou a remoção cuidadosa das pedras. Homens começaram a cavar com as mãos, depois com pás improvisadas trazidas às pressas. O silêncio era tão absoluto que cada grão de terra marcava o tempo. E então surgiu algo branco, algo curvado, algo que não deveria estar ali. Um fragmento ósseo, pequeno, mas inconfundível. As mãos que cavaram pararam ao mesmo tempo. O ar pareceu desaparecer. O tempo se fechou sobre aquele instante. A criança observava a cena com serenidade, como se finalmente estivesse testemunhando a verdade que sua alma esperou anos para ver revelada. O sheik se aproximou, olhou para o fragmento e fechou os olhos, como quem reconhece uma antiga profecia. O menino respirou fundo e disse com uma certeza que perfurou a todos: "Eu estou aqui. Vocês me acharam. Agora ele precisa dizer a verdade." E naquele momento,
Todos souberam que estavam diante de algo muito maior do que um crime. Era a memória de uma alma retornando para concluir aquilo que a morte interrompeu. A poeira suspensa em torno da cova improvisada parecia não querer se assentar, como se o próprio ar estivesse preso entre o passado e o presente. Cada pedra removida revelava não apenas terra deslocada, mas fragmentos de uma história que todos haviam tentado esquecer, inclusive o próprio assassino, que agora observava a escavação com a palidez de quem assiste sua mentira ruir diante de toda a aldeia. Enquanto os homens cavavam, o menino permaneceu imóvel, em silêncio absoluto. Não havia alegria em sua expressão, tampouco dor evidente. O que havia era algo mais profundo, uma consciência antiga, madura, séria, que não combinava com os poucos anos que aquele corpo carregava. Ele não parecia estar revivendo um trauma, mas sim cumprindo uma etapa, como se o próprio destino tivesse conduzido sua alma de volta àquele ponto exato do mundo para completar um ciclo interrompido. Quando o segundo fragmento ósseo emergiu da terra, menor, mas nitidamente humano, um suspiro coletivo percorreu os presentes. Não era surpresa, era confirmação. A percepção que já pairava sobre todos agora se tornava evidência concreta, tangível, impossível de negar. Os anciãos se aproximaram e olharam com reverência. Um dos médicos drusos ajoelhou, examinando o fragmento com cuidado profissional. Sua expressão foi se tornando cada vez mais séria. Ele não precisava dizer nada para que os outros entendessem. Aquilo era real. Aquilo era humano. Aquilo havia sido enterrado ali há anos, exatamente no local indicado pela criança. O homem acusado, que até então tentava manter uma aparência de controle, rompeu em um tremor involuntário. Era como se cada pedra removida da cova tirasse também a máscara que ele havia usado por anos. Seus olhos fixos não observavam os ossos, observavam o que eles representavam, a impossibilidade de continuar negando. O sheik druso deu alguns passos à frente. Seu olhar profundo, cheio de décadas de sabedoria espiritual, pousou sobre o homem acusado. E então ele perguntou com voz firme, sem elevar o tom, porque a verdadeira autoridade não precisa gritar: "Você sabe por que estamos aqui?" O homem engoliu em seco. Sim, ele sabia. Todos sabiam. Mas ainda resistia, não por coragem, mas porque, mesmo diante da verdade, a culpa tenta encontrar lugar para se esconder. Eu não sei quem é essa criança. Isso é um engano. O menino aproximou-se. Seus passos eram pequenos, mas cada movimento parecia conter uma força invisível, como se estivesse levando consigo o peso de uma vida anterior inteira. Ele ergueu a mão direita, ainda suja de poeira, e tocou a própria testa, exatamente sobre a marca escura que o acompanhava desde o nascimento. Eu morri aqui, e você sabe como. Os presentes sentiram um arrepio uníssono. Havia algo na voz do menino que ultrapassava a simples fala de uma criança. Era uma certeza que atravessava a pele, um tipo de memória que não se parece com imaginação, nem com fantasia infantil. Era a memória do corpo anterior, da dor, do instante final. E agora ela falava por meio de um corpo novo. O médico se levantou devagar e disse: "Os ossos estão intactos o suficiente para identificarmos ferimentos. Precisamos continuar cavando." E continuaram. A cada camada removida, a história perdida ganhava forma. Fragmentos de costelas, partes de um braço, pedaços do crânio, e então, finalmente, a porção da testa, onde o osso frontal apresentava um afundamento compatível com o impacto de objeto pesado e cortante. O menino, ao ver o fragmento da região frontal, ficou em silêncio. Mas seus olhos revelaram algo difícil de descrever. Não era choque, não era surpresa, não era tristeza. Era reconhecimento. Era como se uma parte invisível de si dissesse: "Sim, este sou eu. Esta foi minha morte." O sheik druso chamou o assassino mais uma vez. "Se você continuar negando diante da verdade que veio debaixo da terra, não estará mentindo apenas para nós.
estará mentindo para si mesmo e para Deus. Foi nesse momento que o homem finalmente desabou de joelhos. As pernas não sustentaram o peso que ele carregava há anos, um peso que achatou sua consciência como o achado achatou o crânio da vítima reencarnada diante dele. Ele colocou as mãos na terra fofa, como se buscasse apoio, mas ali só havia a memória do crime que cometera. Eu não sei quem é essa criança, isso é um engano, mas o menino o interrompeu, e a clareza de suas palavras cortou o ar. Você queria sim. Você levantou o machado de propósito. Eu estava de costas. Você lembra de tudo. Eu também. Era devastador ouvir algo tão preciso de uma criança tão pequena. O homem começou a falar sem que ninguém precisasse exigir. Palavras atropeladas, frases quebradas, uma confissão que vinha não do arrependimento, mas da rendição diante do inexplicável. Ele descreveu a discussão antiga, a raiva, o golpe fatal, a tentativa de esconder o corpo, a escolha da figueira, a pressa em encobrir o crime com pedras. Contou detalhes que ninguém poderia inventar, detalhes que coincidiam com cada elemento que a criança havia lembrado espontaneamente. Quando terminou, sua voz era apenas um fiapo. Parecia menor, diminuído pela verdade. Eu achei que ninguém descobriria. Eu achei que tudo havia acabado. O Sheik Druso ergueu o rosto do homem com as mãos e disse: Você não pode enterrar a verdade. Ela volta. Sempre volta. Às vezes volta caminhando sobre duas pernas pequenas. Os homens da aldeia ficaram tomados de silêncio reverente. As mulheres assistiam de longe, algumas chorando, outras rezando, outras segurando as mãos dos filhos, porque ali, diante de todos, estava acontecendo algo que ultrapassava o limite humano do entendimento. A criança deu alguns passos para trás, respirou fundo e por um instante fechou os olhos. O vento soprou levemente em sua direção, movendo os fios de cabelo sobre a marca na testa. Era como se a alma, por dentro, estivesse liberando o que precisava liberar. Ele então abriu os olhos e disse a frase que encerraria o ciclo. Agora eu posso ir em paz, e você vai carregar o que fez. Não era uma maldição, não era vingança, era justiça espiritual, um acerto entre almas em diferentes corpos, diante de testemunhas vivas. Nesse instante, o Sheik Druso se ajoelhou diante da criança e tocou sua cabeça com reverência, murmurando uma bênção antiga, pronunciada apenas em situações de reconhecimento espiritual profundo. O menino finalmente sorriu, não um sorriso infantil, mas um sorriso pleno, de missão cumprida. Os presentes compreenderam que estavam presenciando algo que nenhuma autoridade terrena poderia explicar ou contestar. Era a memória retornando ao corpo certo. Era a morte sendo contada pela própria vítima. Era a verdade saindo da terra e da alma ao mesmo tempo. E, sobretudo, era a materialização de uma lei drusa milenar. O corpo muda, mas a alma lembra. Sempre. A confissão pública do homem ecoou pela aldeia como um trovão silencioso, daqueles que antecedem uma tempestade inevitável. Não houve gritos, não houve caos, não houve violência, apenas um silêncio denso, pesado, carregado de significado. Um silêncio que envolvia todos, desde os anciãos até as crianças que observavam de longe, segurando as saias das mães. Era o tipo de silêncio que se instala quando o sobrenatural e o natural colidem e revelam que, no fundo, pertencem à mesma estrutura invisível que governa o destino. O grupo reunido ao redor da cova improvisada não parecia apenas testemunhar um crime solucionado. Parecia presenciar algo mais profundo, um mecanismo oculto da existência, uma engrenagem que se move além do corpo e do tempo. A sensação era de que aquela revelação não pertencia apenas ao menino, ao assassino ou às duas aldeias, mas a todos que carregam a dúvida sobre o que resta quando a morte fecha os olhos. O médico druso que acompanhava a comitiva aproximou-se da criança e, pela primeira vez desde o início da investigação, falou diretamente com ela. Não como se fala com uma criança,
mas como se fala com uma testemunha madura, alguém que carrega uma verdade que nem os adultos conseguem compreender completamente. Você sente medo? Perguntou o médico. A criança balançou a cabeça, com serenidade desconcertante. Eu já senti, mas não agora. Agora eu sei quem eu fui e por que voltei. A resposta atingiu o médico mais profundamente do que ele deixou transparecer. Ele afastou-se, respirou fundo e olhou para o sheik, que observava tudo com a calma de quem já viu mais mistérios do que ousa revelar. Entre os drusos, a morte não é fim, é uma ponte, uma transição. Mas ver essa transição materializada numa criança diante de si era como se a ponte se tornasse concreta, visível, palpável. Os homens continuaram cavando até que todo o esqueleto fosse desenterrado. Os ossos, embora antigos, estavam surpreendentemente preservados pelo clima seco da região. Os presentes se aproximavam com cautela, movidos por um misto de respeito e fascinação. A criança encarava os restos mortais com uma expressão neutra, mas seus olhos carregavam algo difícil de descrever. Um reconhecimento silencioso, íntimo, uma espécie de encontro consigo mesmo. O assassino permaneceu de joelhos, agora completamente derrotado pela evidência que emergia da terra como um testemunho incontestável. Ele escondia o rosto nas mãos, mas não chorava. Parecia assim encolhido dentro da própria culpa, como se sua alma tivesse diminuído diante da presença de uma verdade maior. O sheik se aproximou dele, colocou a mão sobre o ombro e disse palavras que só os drusos entendem por completo. A alma não esquece. A alma sempre volta. E quando volta, é para restaurar o equilíbrio que você violou. Havia mais espiritualidade do que condenação naquela frase. O povo druso não vê a reencarnação como punição, mas como correção. Cada vida é uma lição. Cada retorno é um acerto. O assassino não estava sendo destruído, estava sendo confrontado. A notícia do ocorrido começou a se espalhar rapidamente pela aldeia e pelas vilas vizinhas. Famílias inteiras saíram de suas casas para tentar entender o que estava acontecendo. Mulheres murmuravam bênçãos antigas, homens trocavam olhares carregados de seriedade. Crianças se escondiam atrás das pernas dos pais, tentando compreender o que significava alguém lembrar como morreu. Para um povo que acredita formalmente na reencarnação, nada daquilo era impossível, mas também não era comum. Eram necessários casos extraordinários, precisos, irrefutáveis para que a comunidade reconhecesse oficialmente um retorno. E aquele era talvez o mais preciso em décadas. O médico chamou 2 jovens para ajudá-lo a limpar os ossos com cuidado. Eles trabalharam em silêncio, tratando cada fragmento como se fosse sagrado. Uma mulher da aldeia trouxe um tecido branco para cobrir os restos, e o fez com a delicadeza de quem veste um morto pela segunda vez. Enquanto isso, o sheik pediu que a criança se afastasse um pouco para respirar. Ela caminhou em direção à figueira, encostou-se ao tronco tortuoso e olhou para o horizonte. O sol começava a descer atrás das montanhas, projetando sombras longas no chão. O rosto da criança, iluminado pelo fim da tarde, parecia carregar a idade de 2 vidas, ou talvez mais. O sheik caminhou até ela e perguntou: "Você lembra do motivo da briga?" A resposta da criança foi simples e devastadora. "Ele me devia dinheiro e tinha medo de que eu contasse." Essa frase desmoronou qualquer esperança de que o crime tenha sido um acidente ou uma explosão momentânea de ira. Era, de fato, um assassinato planejado, frio, motivado por medo e ganância, e enterrado sobre uma camada de silêncio por anos, até que a vítima retornasse com uma nova voz. Os presentes começaram a murmurar. Entre os drusos, dívidas de honra são mais sérias do que dívidas de dinheiro. Trair alguém, tirar sua vida para preservar uma mentira, é violar não apenas a ética da comunidade, mas também a própria ordem espiritual. O assassino foi levado para dentro da aldeia sob a supervisão de 2 homens. Não houve gritos, não houve violência. A justiça drusa não opera pela humilhação, mas pela responsabilidade. Ele seria julgado,
não apenas pela lei local, mas por um conselho espiritual que decidiria como o equilíbrio seria restaurado entre as almas envolvidas. Enquanto isso, investigadores locais, médicos e anciãos formaram uma roda ao redor do menino. Eles queriam entender algo que nem mesmo a tradição conseguia explicar totalmente. Como uma memória tão precisa havia atravessado a fronteira da morte e renascido intacta? O médico perguntou: "Você se lembra disso em quê? Em sonhos?" O menino balançou a cabeça. "Não. Eu lembro como lembro de comer, de andar, de respirar. Eu lembro porque aconteceu comigo, e eu voltei para contar." Um dos anciãos, homem de rosto enrugado e turbante azul escuro, aproximou-se e disse: "Você sabe que nem todas as crianças conseguem carregar a memória assim?" O menino respondeu: "Eu precisei. Ele ainda estava vivo." Era uma resposta simples, mas carregava uma lógica espiritual profunda. A alma só retorna com memórias nítidas quando há um propósito concreto, quando o ciclo precisa ser reparado, quando a balança da justiça espiritual permanece desequilibrada. E então, com a mesma naturalidade inquietante que demonstrou desde o início, o menino apontou para o local onde a arma do crime havia sido escondida. "O achado está lá, embaixo daquela pedra grande. Vocês vão encontrar." Ele caminhou à frente mais uma vez, guiando os adultos como um investigador experiente, como alguém que não estava descobrindo o crime, mas revisitando o último ato da própria vida anterior. O grupo seguiu, e a expectativa era tão intensa que parecia vibrar no ar. O menino parou diante de uma pedra achatada, diferente das outras, parcialmente coberta por poeira e vegetação rasteira. Ele a tocou com a ponta dos dedos, fechou os olhos por um segundo e disse: "Aqui." Ele empurrou a arma para baixo da pedra. "Ela está enterrada." Os homens removeram a pedra com esforço conjunto e começaram a cavar. A terra estava compacta, dura, como se carregasse a memória do objeto escondido. Depois de alguns minutos, algo metálico reluziu, fraco, coberto de ferrugem, mas inconfundível. Era o machado, exatamente onde a criança havia indicado. Não havia mais dúvida, nem espaço para interpretação simbólica. A alma retornou para reconstruir sua morte, e o fez com uma precisão que humilhava qualquer tentativa de explicação racional. O sheik ergueu a arma com cuidado, como se segurasse a materialização de uma verdade que nenhum ser humano deveria poder negar. Ele olhou para o menino, e pela primeira vez em toda a investigação, sua voz tremeu levemente. "Agora sabemos tudo. Sua alma cumpriu o que veio fazer." O menino assentiu. E no assentir, havia algo muito maior que compreensão. Havia aceitação. O machado, finalmente resgatado da terra, tornou-se o símbolo físico de tudo que até então parecia pertencer apenas à esfera invisível da alma. Quando o sheik o ergueu diante da comunidade, o peso daquele objeto não estava apenas no metal enferrujado, estava na revelação. Estava no fato de um crime, enterrado e esquecido, ter sido desenterrado pela própria vítima, renascida anos depois. As pessoas da aldeia se aproximaram em silêncio, formando um círculo em torno da criança e do machado. O sol já se punha atrás das montanhas, banhando tudo em um tom de ouro suave que contrastava com a aspereza da cena. Era como se o próprio mundo estivesse reconhecendo que algo extraordinário havia acontecido ali. Algo que atravessava gerações, corpos e crenças. O assassino, ainda de joelhos, parecia menor do que jamais parecera. Seus olhos marejados não eram de arrependimento, eram de rendição. Ele sabia que não havia mais como fugir, não havia mais como argumentar, não havia como mentir diante da terra, dos ossos, da arma, da criança e da própria consciência que agora o esmagava. 2 homens da aldeia o levantaram pelos braços e o conduziram até o centro do círculo. O sheik ordenou que todos se afastassem um pouco, criando espaço para o ritual de verdade, não um julgamento comum, mas um conselho espiritual. Os drusos compreendem que todo crime é, antes de tudo, um desequilíbrio entre almas,
e, portanto, precisa ser tratado de forma que o equilíbrio seja restaurado. O sheik começou falando com voz grave, carregada de autoridade ancestral. A alma retornou. A verdade emergiu. O equilíbrio foi quebrado por suas mãos e será restaurado pelas mãos de todos nós. O assassino não levantava os olhos. As lágrimas corriam silenciosas. Não havia defesa possível. A criança, porém, ficou em pé, ao lado do sheik, observando tudo com calma adulta, como se não fosse mais apenas uma criança, como se fosse a presença viva da memória retornada para fazer justiça. A marca escura em sua testa parecia mais evidente à luz tênue da tarde, como um selo que unia duas vidas em um mesmo destino. O médico aproximou-se e perguntou ao sheik se poderia examinar o crânio encontrado para confirmar a causa da morte. O sheik autorizou com um aceno de cabeça. O médico, utilizando luvas e instrumentos improvisados, analisou o fragmento da testa. Tocou o afundamento ósseo com cuidado, medindo a profundidade, avaliando a fratura. Após alguns minutos, levantou o olhar e anunciou: "É compatível com um golpe de machado, aplicado com força e precisão." A comunidade murmurou em uníssono, não de surpresa, mas de confirmação. O menino apenas fechou os olhos, como quem relembra o instante final e o vê se completando diante de si. Outro dos anciãos então perguntou: "E você lembra o que sentiu, criança? O que viu quando sua vida passou para outra?" A resposta veio sem hesitação e sem dor. "Eu só senti a escuridão. E depois, acordei de novo." Esse detalhe aparentemente simples carregava um significado profundo para o povo druso. Para eles, a transição entre vidas é exatamente isso, um fechar de olhos e um acordar em outra casa, em outro corpo, mas com a mesma centelha essencial. O assassino começou a soluçar, não pelo crime, mas porque estava diante da vítima que sobrevivera à própria morte. Era como se a presença daquele menino fosse um espelho eterno que refletisse sua culpa, impossível de ser quebrado. O sheik então declarou: "Você tirou a vida dele, e ele voltou para reivindicar sua verdade. Agora você não pertence mais ao seu caminho antigo. Você será entregue ao conselho, mas sua maior punição já começou. Você foi visto pela alma que tentou apagar." O homem desabou, não por força física, mas pelo peso espiritual da frase. Enquanto isso, a aldeia se organizou de maneira prática, seguindo a tradição drusa. Cobriram os ossos com tecido limpo, prepararam espaço para um enterro digno, registraram o crime conforme a lei local e chamaram autoridades civis que precisavam ser notificadas mesmo que a justiça espiritual tivesse seu próprio curso. Ao mesmo tempo, o caso se espalhava rapidamente. Em poucas horas, aldeias vizinhas estavam enviando representantes para ver o menino, não como espetáculo, mas como testemunha de um fenômeno que faz parte da cosmologia drusa. Eles queriam entender como uma criança tão jovem podia carregar tamanha clareza, tamanha precisão, tamanha profundidade emocional sem medo, sem hesitação, sem confusão. O médico, profundamente impactado, conversou com a criança de novo. "Quando você nasceu, você já sabia que tinha voltado por causa disso?" A criança respondeu: "Sim, mas eu não sabia quem eu tinha sido, só sabia que precisava procurar." Era uma resposta que tocava no cerne das pesquisas sobre reencarnação, a sensação de propósito anterior à memória completa. Algumas crianças drusas relatam isso, uma inquietação silenciosa, um sentimento de que sua vida não começou do zero, mas retomou algo deixado para trás. O médico perguntou: "E quando você viu ele hoje, o que sentiu?" A criança, com uma maturidade desconcertante, explicou: "Eu lembrei do medo, mas o medo foi embora. Eu voltei para tirá-lo de mim." Isso fez alguns dos anciãos suspirarem. Para os drusos, a alma carrega impressões energéticas do trauma e a memória precisa ser expressa para que esse trauma seja lavado da essência espiritual. É um processo de cura, não apenas de justiça. O sheik então tomou a palavra e fez uma declaração que seria lembrada por décadas. "Escrevam este dia na memória de nossa comunidade. Uma criança veio de outra vida para restaurar a verdade.
E nós assistimos, e nós ouvimos, e agora nós sabemos. O menino caminhou lentamente até onde o machado estava sendo limpo para a inspeção. Ele o observou por longos segundos, mas não tocou. Seus olhos, pequenos e silenciosos, refletiam não o medo, mas a sensação de estar diante do último elo entre suas duas vidas. Ele se virou e disse algo que fez todos prenderem a respiração. Agora acabou. Eu posso ser só eu. A outra vida já falou o que precisava. Essa frase encerrou simbolicamente o ciclo. A alma voltara, a memória atravessara o tempo e o mundo material não teve escolha senão reconhecer. A alma retornou. A verdade emergiu. O equilíbrio foi quebrado por suas mãos. E o mundo material não teve escolha senão reconhecer. O dia seguinte amanheceu diferente na aldeia drusa. O sol parecia hesitar antes de tocar o solo onde o corpo havia sido desenterrado na véspera, como se a própria luz respeitasse o acontecimento que transformara aquele pedaço de terra em um ponto de convergência entre o mundo físico e o espiritual. As pessoas caminhavam devagar, conversando em tons baixos, conscientes de que testemunharam algo que raramente é concedido aos vivos: a memória de uma alma reclamando sua própria história diante dos olhos de todos. Logo cedo, o Conselho Druso organizou-se para lidar tanto com os procedimentos espirituais quanto com os legais. O assassino, agora sob custódia, permanecia em silêncio absoluto, como se sua voz tivesse sido arrancada junto com sua mentira. Ele não pedia perdão, talvez porque soubesse que perdão não é algo que se exige, mas algo que só pode ser recebido da alma que se foi e da alma que retornou. E naquele momento, ambas estavam representadas na mesma criança. As autoridades locais chegaram à aldeia pouco antes das 9 da manhã, convocadas por um dos médicos drusos que acreditava ser essencial registrar o caso de maneira formal, mesmo sabendo que nenhum relatório policial seria capaz de traduzir a profundidade do que havia acontecido. O comandante da pequena delegacia da região, um homem cético e prático, chegou acompanhado de 2 assistentes. Ele ouviu a história com a expressão dura de quem tenta conciliar o impossível com o que está treinado para aceitar. Quando o sheik concluiu a narrativa dos acontecimentos, o comandante ficou em silêncio por alguns instantes, observando a criança que permanecia sentada na sombra de uma oliveira, brincando com pequenos gravetos, como se não carregasse consigo um dos relatos mais extraordinários do século. "Vocês estão dizendo", começou o comandante escolhendo as palavras com cuidado, "que a criança indicou o local do corpo e da arma sem nunca ter estado aqui antes?" O médico respondeu com firmeza: "Sim", e descreveu detalhes que apenas o morto e o assassino poderiam conhecer. O comandante respirou fundo, caminhou até o local onde o esqueleto estava coberto por tecido branco e se ajoelhou para examinar os ossos. Quando abriu o tecido, sua expressão mudou. A fratura no osso frontal era inconfundível, a marca de um golpe forte e preciso. Ele pediu à equipe que fotografasse tudo, tirando notas detalhadas. Depois examinou o machado, anotando o estado de oxidação, o formato da lâmina, a profundidade da terra onde havia sido encontrado. Mas o olhar do comandante, por mais meticuloso que fosse, jamais conseguiria traduzir o que aquele objeto representava. Para a comunidade, o machado não era apenas uma arma, era a prova de que a alma não se desvincula da matéria tão facilmente, de que a verdade pode permanecer enterrada, mas não apaga sua própria voz. O comandante aproximou-se da criança. "Você realmente viu onde estava o corpo?" A criança levantou os olhos e respondeu com naturalidade: "Eu não vi agora. Eu vi antes, quando era eu, antes de voltar." A simplicidade da frase fez o comandante desviar o olhar, como se algo dentro dele tivesse sido tocado por uma verdade que ele não estava preparado para aceitar. Ele deu um passo para trás e anotou mais alguma coisa em seu caderno, tentando transformar o inexplicável em texto administrativo, uma tarefa impossível. Enquanto isso, o médico que acompanhara toda a investigação abordou o sheik. "Há muitos anos eu estudo relatos semelhantes, mas nunca presenciei nada tão preciso. Há elementos clínicos aqui que podem interessar pesquisadores de fora." O sheik, porém, alertou:
Cuidado! Nossa verdade não foi feita para o espetáculo do mundo. Foi feita para restaurar equilíbrio. Mas se estudiosos sérios desejarem compreender, eles são bem-vindos, desde que respeitem o espírito do caso. Essas palavras seriam proféticas, porque poucas semanas depois, o caso chamou a atenção de pesquisadores internacionais, especialmente aqueles ligados ao Departamento de Estudos de Percepção da Universidade da Virgínia, onde estudiosos da reencarnação investigam casos com marcas de nascimento correspondentes a ferimentos letais. Um dos médicos drusos escreveu um relatório detalhado e enviou para o Dr. Eli Lash, um israelense que havia documentado outros relatos drusos antes de morrer. O material circulou em grupos acadêmicos e gerou debates entre especialistas que, mesmo não podendo viajar até a região devido ao clima político e riscos de segurança, reconheceram a força incomum do caso. Um dos pontos que mais intrigou esses pesquisadores foi a marca de nascimento do menino. Escura, arredondada, profunda, localizada exatamente no local onde o osso da vida anterior estava fraturado. Casos assim são extremamente raros, mas bem documentados em estudos sérios, especialmente os conduzidos por Ian Stevenson e Jim Tucker, que analisaram centenas de crianças ao redor do mundo. Para esses especialistas, a marca de nascimento é uma das evidências físicas mais fortes de possível reencarnação, pois representa simbolicamente ou energeticamente o último ferimento da vida anterior. Mas o que tornava esse caso excepcional não era apenas a marca, era o conjunto. Memórias específicas, descrição detalhada da morte, reconhecimento do assassino, localização do corpo, localização da arma, confissão coerente do criminoso, correspondência entre memória e ossos encontrados. Casos com tantos elementos convergentes são extremamente raros. Em relatórios científicos, chamam de casos com múltiplas correspondências independentes, o tipo de evidência que até os céticos têm dificuldade de descartar como acaso. Enquanto as cartas, relatórios e transcrições do caso começavam a circular discretamente entre pesquisadores, a criança voltou à sua vida normal na aldeia original, ou o mais normal possível para alguém que havia testemunhado sua própria vida passada se desenrolar diante de si. Pela primeira vez desde que começou a falar, ele parecia leve. Não havia inquietação, nem frases fora de lugar, nem comportamentos que sugerissem que a alma carregava um peso antigo. Ele brincava com outras crianças, ajudava a família, corria pelas ruas sem parar para olhar fixamente para direções desconhecidas. Era como se aquele ciclo fechado tivesse devolvido a ele a infância que nunca teve completamente. O médico druso percebeu isso ao visitá-lo algumas semanas depois. Observou-o brincar e comentou com a mãe. Ele parece outro menino. A mãe sorriu, tocando a cabeça do filho. Não, agora ele é só ele. A outra vida já terminou, e a nova vida, enfim, começou. O médico ficou tocado pela simplicidade da frase, porque no fundo era exatamente isso. A alma havia completado um percurso: relembrar, revelar, restaurar, libertar. Agora estava finalmente livre para se dedicar ao presente sem carregar o passado. Mas para o assassino, o processo foi o oposto. Enquanto a criança se libertava, ele afundava cada vez mais na própria culpa. O Conselho Druso organizou sessões de confissão, rituais de purificação espiritual e encontros com autoridades civis. Ele cooperou em tudo, como se aceitasse que sua vida dali em diante seria dedicada a um único propósito: reconhecer sua culpa em todas as esferas, humana, espiritual e divina. Os drusos não acreditam em punições eternas, mas acreditam profundamente na lei do retorno. Aquilo que é feito em uma vida retorna em outra, e não há como escapar. Para eles, a aparição da vítima reencarnada não é apenas justiça, é misericórdia. É uma chance rara de reparar um desequilíbrio antes de carregar sua sombra para a próxima existência. E assim, enquanto o mundo acadêmico discutia o caso, enquanto aldeias vizinhas murmuravam a história ao redor de chás quentes e fogueiras noturnas, enquanto as autoridades redigiam relatórios formais, enquanto o assassino mergulhava em silêncio e arrependimento, a criança corria pelas ruas de terra batida, finalmente livre do eco de outra vida.
O caso se tornaria lendário entre os drusos. Seria contado a gerações futuras, se tornaria referência em círculos espirituais e, discretamente, se tornaria objeto de estudo entre especialistas sérios em memória e reencarnação. Mas o mais importante, naquela pequena aldeia, entre oliveiras e montanhas antigas, uma criança que morreu injustamente teve sua voz ouvida, mesmo depois da morte. E isso transformou tudo. Nos meses que se seguiram à revelação, a vida voltou a correr na aldeia drusa com a tranquilidade que caracteriza aquelas montanhas antigas. O vento continuava espalhando poeira pelas trilhas de terra seca. O chamado dos anciãos ecoava ao entardecer. As famílias continuavam reunindo-se em casas de pedra para compartilhar histórias e silêncios. Mas algo havia mudado. Havia uma nova presença no ar. Não uma presença física, mas uma certeza coletiva. A vida não termina com a morte. A verdade não desaparece com o tempo. E a alma, quando tem algo a dizer, sempre encontra caminho para voltar. O caso do menino druso não era apenas um evento extraordinário. Era um lembrete poderoso de que a consciência pode sobreviver à destruição do corpo. Era a demonstração viva e renascida de que aquilo que fazemos permanece conosco, como sombra ou como luz. O povo da aldeia carregava essa percepção de forma silenciosa, quase respeitosa. Não havia espetáculo, não havia alarde, não havia exploração. Havia reverência. Porque presenciar o retorno de uma memória tão precisa era, para eles, um privilégio espiritual raro, um ensinamento que não se pode aprender em livros, mas apenas na presença do mistério. A criança, agora liberta do peso da vida anterior, vivia como um menino comum, ou tão comum quanto poderia ser depois de carregar no início da vida o fardo da morte passada. Ele brincava com outras crianças, ajudava nos afazeres da família, corria pelas montanhas, ria de pequenas coisas. E aos poucos, as pessoas pararam de perguntar sobre o acidente, sobre o assassino, sobre o machado, sobre a outra vida. Era como se, ao ter contado tudo o que precisava contar, a alma tivesse finalmente fechado a porta que a mantinha entre dois mundos. Mas o médico druso, homem observador e sensível, percebia um detalhe fascinante. Conforme o menino crescia, a marca escura na testa, aquela que correspondia ao golpe mortal, começou a se atenuar. Primeiro clareou, depois diminuiu, depois se tornou apenas uma sombra tênue da cicatriz que o acompanhara desde o nascimento. Até que um dia, desapareceu completamente. Quando o médico contou isso ao sheik, o líder espiritual sorriu de um jeito que só quem conhece mistérios antigos consegue sorrir. Quando a alma cumpre o que veio cumprir, o corpo não precisa mais carregar o sinal. A frase se espalhou pela aldeia como um eco suave, e fazia sentido. A marca não era apenas biológica, era um símbolo, uma impressão espiritual refletida no corpo, uma lembrança física de algo que, agora concluído, não precisava mais ser carregado. O assassino, por sua vez, foi julgado pelas autoridades civis e espirituais. Sua confissão o condenou. Não havia dúvidas, não havia lacunas, não havia possibilidades de erro. Mas, diferentemente de outras culturas, a justiça drusa não busca apenas punir, busca transformar. Ele passou anos em penitência espiritual, isolado, orientado por líderes religiosos, vivendo uma vida simples, silenciosa, sem privilégios. Dedicado ao serviço comunitário, limpando terrenos, auxiliando os mais velhos, cultivando oliveiras, atos simples, mas que para os drusos representam a reconstrução do caminho da alma. Alguns dizem que envelheceu rápido após a confissão, como se o peso da culpa tivesse se materializado em seu corpo de forma inevitável. Outros afirmam que nos últimos anos ele demonstrava sinais de arrependimento verdadeiro, não para agradar autoridades, mas para tentar reconectar-se com a ordem espiritual que havia quebrado.
Nenhum deles, porém, ousava perguntar se ele temia encontrar na próxima vida a alma que havia ferido. Não era necessário perguntar. A resposta estava em seu silêncio. Enquanto isso, o menino continuava crescendo, livre do peso de outra existência. Mas alguns hábitos permaneceram, não como traços de trauma, mas como resquícios de uma sabedoria que não se espera de uma criança. Ele tinha uma tendência a olhar por longos períodos para o horizonte, como se reconhecesse paisagens além das montanhas. Tinha empatia inocumum para a idade, especialmente por pessoas tristes ou solitárias. E tinha um senso de justiça natural, quase instintivo, que fazia com que ele intervisse quando via injustiças simples, como conflitos entre crianças ou brigas entre vizinhos. O médico observava isso com fascínio e certa vez perguntou: "Você ainda lembra da outra vida?" O menino, agora um pouco mais velho, pensou longamente antes de responder. "Eu lembro como quem lembra de um sonho que já não dói. Está lá, mas longe." Era a confirmação final do ciclo completo. A memória havia cumprido seu propósito, falado o que precisava falar, restaurado o equilíbrio. Agora estava se dissolvendo, como um rastro de fumaça levado pelo vento. Poucos anos depois, estudiosos internacionais incluíram o caso em artigos e conferências, sempre preservando a identidade da criança e da aldeia, por respeito, por ética e por segurança. O caso se tornou referência em estudos sérios, não como prova final da reencarnação, mas como um exemplo contundente de um fenômeno que desafia explicações convencionais. E, eventualmente, como acontece com todas as histórias profundamente humanas, o caso deixou de ser apenas uma investigação espiritual e passou a ser uma lembrança que pertence à aldeia, aos drusos, à criança, aos anciãos, ao sheik, ao médico e a todos que acreditam que o mistério da vida é muito maior do que o que vemos. Ao pôr do sol, quando a luz dourada toca a figueira antiga, alguns moradores afirmam que sentem uma presença leve, como se o menino da vida anterior estivesse ali apenas observando, satisfeito com o desfecho que finalmente lhe foi concedido. Outros dizem que não sentem nada, porque o silêncio, depois de cumprido o propósito, é completo. Mas todos concordam em uma coisa: a verdadeira morte não é desaparecer. A verdadeira morte é não ser lembrado pela própria alma. E isso nunca aconteceu com ele. O menino vive, cresceu, seguiu sua vida. A alma completou seu ciclo. O assassino enfrentou sua verdade. A aldeia testemunhou o impossível. E o mundo ganhou um dos casos mais impressionantes de reencarnação já registrados. O resto pertence ao mistério.